Remember, remember, the 5 of November. Agora em 2020, V de Vingança completa 15 anos do seu lançamento nos cinemas e o vídeo de hoje são curiosidades acerca da produção. Olá pessoas, eu sou o Arthur e sejam bem-vindos ao Bilheteirama. Antes de eu entrar nas curiosidades, esse é o primeiro vídeo no canal, assine aqui embaixo e deixa um like que isso ajuda bastante o canal a crescer e chegar a mais pessoas. V de Vingança é uma HQ que foi escrita e ilustrada pelo Alan Moore e David Lloyd, que foi originalmente publicada entre os anos de 1982 e 1983, mas não foi finalizada somente em 1988, com a DC Comics embarcando no projeto que tanto Alan Moore quanto David Lloyd retornaram e conseguiram finalizar a história. Durante a década de 1990, a roteirista Hilary Henke, que até então havia escrito Matador de Aluguel, chegou a escrever uma adaptação da HQ do Alan Moore, que nunca aconteceu, mas em 1993, no artigo no Los Angeles Times, esse roteiro foi descrito como um dos melhores roteiros nunca produzidos em Hollywood, e foi dita que essa versão do roteiro da Hilary Henke era uma mistura entre Laranja Mecânica com Os Miseráveis. Ainda na década de 1990, as irmãs Wachowski adquiriram os direitos de adaptação de V de Vingança e chegaram a escrever um roteiro antes mesmo de Matrix, só que elas nunca mostraram pra ninguém porque, pelo fato delas não serem conhecidas naquela época, elas levaram a crer que ninguém ia querer ler e, por consequência, ninguém ia querer produzir esse roteiro que elas tinham escrito. E é até muito curioso que o filme que saiu, ele acaba sendo muito ligado às irmãs Wachowski, sendo que elas não dirigiram o filme, elas escreveram o roteiro na década de 90, e aí quando o filme ia começar a ser produzido, elas pegaram aquele roteiro, deram uma atualizada, mexeram em algumas coisas, e além do fato delas também serem produtoras executivas, só que elas não queriam dirigir, porque após Matrix, Matrix Reload, Matrix Revolution, elas não queriam emendar numa outra direção. E aí elas escolheram James McTeigue para ser o diretor, que ele já havia trabalhado com ela sendo o assistente de direção em todos os filmes Matrix. O papel da Eve foi disputado. Keira Knightley, Bryce Dallas Howard e Scarlett Johansson foram cogitadas, mas a Natalie Portman ficou com o papel. Inclusive, o diretor James McTeigue, ele trabalhou com a Natalie Portman em O Ataque dos Clones, Star Wars Episódio 2, porque naquele filme ele também foi assistente de direção. A icônica cena que a Natalie Portman cortou o cabelo, ela é real, realmente foi o cabelo da atriz que foi cortado e foi feito em um único take, usando 3 câmeras ao mesmo tempo. E depois a própria Natalie Portman falou que ela estava muito ansiosa por essa sequência, por raspar o cabelo, porque era uma vontade que ela tinha, só que ela ainda não tinha tido a oportunidade de fazer isso acontecer. E aí ela conseguiu filmando V de Vingança. O ator que foi escalado para ser o V foi o James Purefoy, só que ele acabou saindo do projeto, segundo ele, por diferenças criativas, mas pelos bastidores era dito que ele não estava entregando o que era necessário para ser o V. E aí acabaram trazendo o Hugo Weaving para fazer o V, que ele já havia trabalhado com as irmãs Wachowski nos filmes Matrix, interpretando o agente Smith. E por conta da máscara, Hugo Weaving ele reclamava que ele não sentia que a voz dele estava sendo projetada, que era audível a atuação dele. E aí por conta disso colocaram o microfone por baixo da máscara, mas ainda assim não resolveu a situação e por fim o ator teve que redublar todas as cenas em estúdio. O que não é tão bizarro assim, porque praticamente todos os filmes que a gente acompanha passam por um processo de ADR, que é justamente os atores, o elenco, redublar as suas falas em estúdio depois. O John Hurt é um caso muito peculiar no casting, que é muito legal, porque em 1984 ele interpretou Winston Smith na adaptação do livro do George Orwell, que é 1984, que fala sobre um governo fascista, totalitarista, e aí agora, em V de Vingança, ele assumiu o outro papel, que é do líder opressor e totalitário, que ele faz o Adam Sutler, que ele acaba sendo uma inversão, tipo, se num filme ele era a pessoa que lutava contra o sistema, por assim dizer, em V de Vingança, ele é a personificação desse sistema oprimindo as pessoas. E uma curiosidadezinha sobre a atuação do John Hurt, que é um ator que eu amo de coração, o melhor Doctor de todos os tempos, é que ele, em todas as sequências em que ele aparece, ele pisca uma única vez. Porém, a maior oportunidade perdida do filme foi a data de lançamento, porque
era planejado sair em 5 de novembro, já que o V é ligado com o Guy Fawkes, que por consequência é ligado com a Revolução da Pólvora, que em 2005 ia completar 400 anos do ocorrido, só que por conta da pós-produção que atrasou, o filme não saiu em 5 de novembro, saiu nos Estados Unidos dia 11 de dezembro de 2005 e aqui no Brasil chegou só em abril de 2006. Por último, após as adaptações de Do Inferno e A Liga Extraordinária, o Alan Moore passou a se recusar a ser creditado nos filmes em que suas obras fossem adaptadas. E a partir desse momento, V de Vingança já não tem mais isso, e todas as obras que vieram posteriormente não tem mais o nome dele envolvido nas adaptações, ele não é acreditado. Somente no caso de V de Vingança, por exemplo, que o David Lloyd é acreditado. E o Alan Moore, ele é muito conhecido por ser muito crítico quanto às suas obras que são adaptadas. Tem umas que ele simplesmente não viu, mas no caso de V de Vingança, ele fala que o conceito da HQ original, que era anarquia versus fascismo, acabou sendo mudado para neoliberalismo americano contra o neoconservadorismo americano, e que por conta disso tinha que ser uma história que tinha que se passar nos Estados Unidos e não no Reino Unido. E o V se tornou uma figura heróica, que eram coisas que a HQ nunca almejou fazer. E por conta disso ele não curte o filme, mas o filme ainda assim ele é muito interessante ao seu modo, e talvez vendo hoje em dia ele fique ainda mais assustador pela forma como ele dialoga com a sociedade. E se você ficar afim de ver V de Vingança, oh meu Deus, que trava-língua. E se você ficar afim de ver V de Vingança, ele tá disponível na Netflix. E é isso, pessoas, essas são as 10 curiosidades sobre V de Vingança. Vocês curtem o filme? Vocês curtem a HQ? Qual pra vocês é o mais da hora? Deixa aqui embaixo nos comentários. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, bolinha tá aparecendo aqui do lado, você clica, se inscreve, faz parte do Bilheterama, deixa o like, cogita deixar o like se você curtiu o vídeo, que eu agradeço de coração, isso ajuda bastante o canal, e a gente se vê na próxima, gente.